Suelene do curso de figurinista. A gente vai dar início a mais uma videoaula. Durante as aulas anteriores, a gente abordou a história da moda e a sua evolução do vestuário desde a antiguidade. Percebemos que na aula anterior houve uma ruptura com a formatação usada até então. Nos períodos abordados até o século XVIII, temos a mensuração de aproximadamente a cada 100 anos. Mas a partir agora do século XIX, a gente vai fazer uma fragmentação. Ela faz-se necessária para que possamos contemplar de forma mais específica as mudanças que tomam uma outra velocidade. No século XIX, ele vai ser dividido em 4 tempos. Império, que já foi visto na aula anterior, o romantismo, que vai ser falado nesta aula, e na sequência a era vitoriana e a Belle Époque, que vai até o início do século XX. O romantismo, ele foi um movimento artístico, político e filosófico, surgido nas últimas décadas do século XVIII, na Europa, e durou por grande parte do século XIX. No século XIX, não é apenas a indumentária que passa a ter alterações de shapes de forma mais rápida, mas a nova estrutura social também muda consideravelmente por conta da Revolução Industrial, que promove mudanças até então nunca vistas. A vida ela se transforma e a economia de alguns países elas cresce e o mundo nunca mais seria igual. Lembrando que o período do Império foi um momento ímpar. Os exageros da corte francesa, que foi representada por Maria Antonieta. E no romantismo, aos poucos, esse excesso de volume ele vai voltar. O romantismo foi um movimento filosófico que teve impacto nas artes e na política. Sua visão de mundo contribuiu, se voltava para o indivíduo, o centro das atenções. Estava no drama humano, amores, ideais, desejos, enquanto o iluminismo e a razão foram a marca do século XVIII. O lirismo, a subjetividade e emoção do eu caracterizavam esse período do século XIX. Na moda masculina, tinha certo destaque na Inglaterra, enquanto a moda feminina ela estava tendo atenção maior em Paris. Temos aí uma divisão clara de que como cada país iria exercer a sua influência. Na Inglaterra, George Brian Brummel, também conhecido como o Belo Brummel, foi quem mais difundiu o estilo dandy. Afirmava que demorava 5 horas para se vestir. A perfeição era o mínimo aceitável. Na moda masculina, a roupa ela não houve grandes alterações nas formas desde o início do século, porém estabeleceu-se algumas regras para o vestuário masculino. No dandismo, o traje masculino retratava a postura ideológica, da aristocracia inglesa. Com o visual impecável, colarinho alto, engomado no pescoço, lenço milimetricamente bem amarrado, as roupas não podiam ter nenhuma dobra. O casaco, colete, camisa, calça e calções compridos eram bem alinhados e a postura sempre ereta. A elegância era rigorosa. Quando Brummel foi para a França, especula-se que, fugindo de credores, ele voltou para Londres, somente 12 anos depois. Alguns autores defendem que a sua essência
na Inglaterra colaborou para o surgimento de alguns exageros na moda masculina, mas nunca mais nos parâmetros dos séculos anteriores. A partir deste momento, o vestuário masculino começa a se estabilizar. Quanto às modificações, fica mais próximo aí dos trajes formais usados nos dias atuais, na mesma proporção que o feminino ia ganhando mais destaque. Na moda feminina, a cintura aos poucos voltava para o lugar, e por volta de 1820 adotou-se novamente o uso do corpete, e os volumes da saia iam aumentando com o passar do tempo, assim como o volume das mangas. Em torno aí de 1830, as saias ficavam um pouco mais curtas e as mangas agigantaram, a ponto de obter quase o dobro das proporções normais. Surgiu aí a manga presunto, preenchidas com plumas e fios metálicos para ter o resultado desejado. Os sapatos eram baixos e era considerada uma característica de luxo. Os adereços voltaram a se fazer presente, junto com eles chapéus ricamente ornamentados, chales, broches, leques, fitas, babados, também faziam parte do contexto do traje da mulher. Alguma forma lembravam trajes do período da moda de Elizabeth, ou seja, lá no século XVI. Assim, os volumes e pompa voltaram a fazer parte do contexto do guarda-roupa feminino. Começa a chamar mais atenção e mudar mais rapidamente, se comparando ao masculino. Mas essas mudanças. Em termos assim históricos e de indumentária, o século XIX começam entre o final da primeira metade do século e o início da segunda, marcado pelos monarcas. A era vitoriana foi chamada desta forma devido à rainha Vitória da Inglaterra. A França tinha Napoleão III e o cenário da Revolução Industrial estava literalmente a todo vapor. A burguesia crescia, assim como seu prestígio, à medida que se estabelecia a sociedade de consumo. Novas máquinas, novas formas de viver, uma nova configuração social surgia. A moda acompanhou essas mudanças. As cores ficavam mais sóbrias e o recato foi adotado como linguagem essencial. No vestuário masculino, o fraque ainda era usado, tanto de dia quanto à noite, em tons mais escuros. Mas os homens jovens da época começaram a usar jaquetas mais curtas, especialmente em eventos noturnos. A cartola era indispensável em todas as camadas sociais. Os dantes ainda não existiam, mas a figura dominante agora era a do burguês, menos pomposa, extravagante. Começa o período em que as roupas masculinas ficam mais sérias e discretas, e o guarda-roupa feminino ganha mais destaque. A partir deste momento, há uma inversão de papéis no contexto da moda, que até então tinha um homem como direcionador. A moda que a mulher vestia representava muito mais que apenas o seu gosto primoroso por vestir, pois quanto mais ociosidade refletia, maior o status social que conferia ao seu marido. Sendo assim, os vestidos ganharam volume, o número de anáguas aumentaram e a imagem da mulher submissa e resignada era consequência do pudor que reinava neste tempo.
Chapéu estilo boneca, a cintura baixa delineado pelos corpetes, o chale com franjas, sapatos baixos, eram peças fundamentais no guarda-roupa feminino. Em aproximadamente 1856, as anáguas foram substituídas pelas crinolinas, armação feita de crina de cavalo, para dar volume às saias. O prestígio da sociedade capitalista estava também em ter auxiliares para vestir. O exagero no volume dos vestidos iam aumentando. Foi tanto a ponto de se tornar impossível duas mulheres entrarem na sala juntas ou sentar-se no mesmo sofá. E os modelos iam ficando mais enfeitados à medida que o tempo ia passando. Na época da Rainha Vitória, era referência para as mulheres da Inglaterra. Usavam-se todos os artifícios para parecerem baixas igual a ela, pois ser pequena era um sinal de nobreza. Além da estatura, Vitória também deixou saliente o uso do preto. Ficou viúva muito cedo e, após a morte do seu marido, usou o luto pelo resto da vida. Foi um dos primeiros casos, se não o primeiro, casamento por amor na nobreza. Na França surge o conceito da alta costura. Charles Frederick Work foi o primeiro costureiro a criar e lançar uma coleção, fazer um desfile de moda, ter uma marca de luxo, próximo do que conhecemos nos dias atuais. Então, vestir princesas, duquesas, imperatrizes. A roupa de trabalho aparece como uma necessidade da sociedade produtiva, da Revolução Industrial. Enquanto os homens saíam para trabalhar, assumindo um visual mais sóbrio, as mulheres ficavam mais enfeitadas, voltando a assumir um visual exagerado. As mangas continuavam volumosas, mas no final do século a silhueta muda novamente. A moda feminina perde um pouco de volume e continua rebuscada. Aí começa La Belle Époque. O século XIX não poderia ter terminado de forma mais grandiosa e contraditória. A quarta e última fase do século XIX também compreende os primeiros anos do século XX. A Belle Époque, em francês, é o período aproximadamente entre 1890 e 1914, até a Primeira Guerra Mundial. Caracterizava as artes decorativas, arquiteturas e a vestimenta, em especial a feminina, e contraditória porque, em franco desenvolvimento da Revolução Industrial, as formas orgânicas e curvilíneas valorizavam as curvas sinuosas e elegantes das plantas, fazendo um contraponto ao mundo mecanizado que estava surgindo. Esse período foi de profundas mudanças para a cultura e o modo de pensar. O solo fértil para as inovações, a França ia construindo uma nova dinâmica social e se tornando uma espécie de modelo para outros países. O surgimento do cinema, do telefone, telégrafo sem fio, bicicleta, automóvel, avião e tantos outros eram algumas das novidades que iam transformando o cotidiano. Eram as transformações sem precedentes. A efervescência da vida noturna era um dos charmes de Paris. A França se tornou o centro do mundo. Os cabarés, as danças chamadas cancans, os cartazes ilustrados por artistas que foram revelados pela arte, era uma forma de publicidade que divulgava tudo,
espetáculos, rótulos, revista, tudo mais que se imaginava, inclusive uma das maiores casas noturnas, que eram símbolos da boemia parisiense, o Moulin Rouge. O bumbum, que já tinha empinado com as anquinhas por volta de 1880, ia suavizando até desaparecer. Ainda antes do século XIX terminar, as cinturinhas afuniladas faziam o movimento contrário, comprimiam as cinturas o máximo que podiam. O ideal era ter apenas 40 centímetros de circunferência, e assim desenhou um S na silhueta feminina. O que parecia bonito de ver era uma tortura a usar. Casos de mulheres que morriam com pulmões perfurados por suas costelas ou sofriam abortos devido à pressão dos espartilhos. Isso não era raro. Sentar-se em poltronas era impossível com algum conforto. Algumas se submetiam a cirurgias para a retirada das costelas flutuantes, o que ainda é praticado mesmo mais de 100 anos depois. Mas vale lembrar que o procedimento cirúrgico ainda tinha muito a evoluir para chegar nos padrões atuais. A silhueta ampulheta mutilava corpos e simbolicamente sufocava e aprisionava as mulheres, sem usar murros, mas a própria roupa. As saias foram ganhando formatos de sino, e conforme o tempo passava, ia se ajustando ao corpo. Os movimentos eram tólidos e as mulheres tinham um passo pequeno, mal conseguiam andar. O vestuário feminino era muito fechado, golas das blusas iam até o pescoço. Usavam-se botinhas nos pés, pois mostrar a canela, mesmo com pernas cobertas por meia, era extremamente indecoroso. Havia muito pudor com os pés e canelas, mas nos eventos noturnos os decotes se faziam presentes. A delicadeza e fragilidade da figura feminina contrastava com ostentadores chapéus de abas largas, ricamente adornados, eram indispensáveis para a composição do look. Para os homens, o guarda-roupa foi se estabilizando, deixando os arroxos de lado e firmou-se na figura do terno, cartola e bengala. Daqui para frente, mudando muito pouco a prática esportiva, ia nascendo timidamente. Começou a configurar uma nova necessidade de vestimenta. Jogo de tênis, peteca, arco, flecha, equitação iam dando novos contornos, especialmente para a roupa masculina. Com o surgimento da bicicleta, o guarda-roupa feminino ganha uma nova peça, uma espécie de saia calção, porém cobrindo os tornozelos, é claro, né? Era bufante, bifurcado. A prática do banho de mar começava a ser assimilada, porém, primeiramente como atividade terapêutica, para alguns, tempos depois ser associada a lazer. Podemos dividir a Belle Époque em duas partes. Uma com influências vitorianas mais salientes e outra já no século XX, próximo da Primeira Guerra Mundial. Tiveram grandes modificações, a qual vamos conferir na próxima aula. Então, assim, muito obrigado e até a próxima.